galerinha do YouTube! Ô glória! Esse é o canal Deus Fala Conosco. Hoje eu vou fazer a primeira pergunta, né? Que nós vamos tentar esclarecer, né? Aprender mais sobre a vida de um chamado. Talvez você ainda não entendeu o que é um chamado, ou talvez você está em dúvida do que é um chamado na sua vida, e você ainda que não aceitou a Jesus ainda como seu Salvador, ainda você pode nesta noite, nesse dia de hoje, né, que está ouvindo, eu não sei que hora que você vai ouvir, mas que você possa já começar a se identificar do que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. A primeira pergunta que eu quero fazer para a nossa diaconisa e em futuro breve missionária também, em nome de Jesus, é o que é um chamado? Né? Ela vai tentar simplificar e falar o que ela entende, o que é o chamado na vida de uma pessoa. O que é um chamado? Tudo bem, Elisa? Vai falar aí o que é um chamado na nossa vida. Amém? Amém. Então, meus irmãos, chamado tem vários propósitos de um chamado, né? Então, quando o Senhor ele nos chama, ele chama através de um propósito, né? Para que nós possamos fazer a vontade dele, para que nós possamos entender, né, o que o Senhor quer agir. E muitas das vezes, um chamado vai ser necessário nós renunciar, vai ser necessário nós abrir mãos de algumas coisas que nós amamos para fazer a vontade do Senhor. Então, eu posso dizer que aquele que é chamado, aquele que é escolhido, não é fácil, né? Vem retaliações, o inimigo vem de todas as formas, mas a gente tem que entender a vontade de Deus. Não vai adiantar nada a gente tentar fugir do chamado do Senhor, porque o Senhor, ele, de uma forma ou outra, o Senhor ele vai trabalhar, né? Então, que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Talvez você tenha dúvidas. Qual o chamado o Senhor tem na sua vida? Muitas das vezes o Senhor chama uns para cantar. Muitas das vezes o Senhor chama uns para ser missionário, para fazer evangelismo. Uns o Senhor chama para pregar. Então, eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, para viver um chamado do Senhor, você tem que estar preparado, né? Porque todo chamado é necessário passar pela casa do oleiro, né? Não é simplesmente Deus usar um vaso e dizer, vou te usar de uma forma, na palavra, no louvor, e não é simplesmente você ficar sentado esperando a promessa de Deus cumprir nessa vida, não. Muitas das vezes você vai ter que aprender, você vai ter que orar ao Senhor, você vai ter que pedir ao Senhor, Senhor, me dá discernimento, sabedoria, né? Muitas das vezes, na minha vida, muitas das vezes quando eu era criança, eu passei a viver vários momentos que meu pai passou, né? Eu diz aqui nessa noite, diz aqui para vocês que meu pai é um espelho na minha vida, no meu ministerial, porque eu olho para o meu pai, eu me sinto honrada de ser filha dele, porque ele é um homem do Senhor de Deus, né? E ele sempre dedicou a obra do Senhor, ele abriu mão de muitas coisas para viver o chamado, né, ao qual Deus ordenou a ele fazer. Então, nosso pai, ele sempre nos deu, sempre ele nos chamou, ele sempre pregou para nós, ele sempre mostrou a realidade, né? Ele sempre ali fez de tudo para que nós possamos ouvir a vontade do Senhor, né? E ali porque a Bíblia fala que os pais devem ensinar o filho no caminho que deve andar, né? E, então, meu pai, ele nos ensinou. Ele nos ensinou de todas as formas. Ele mostrou o que o Senhor Jesus veio fazer na terra. Ele mostrou o que o Senhor Jesus queria fazer na minha vida, né? E através das experiências, através de conselhos que Ele nos deu, a
gente conseguiu entender o chamado de Deus nas nossas vidas. Então, para mim, o chamado é um propósito. Para mim, viver um chamado, vai passar luta, vai, mas a gente vai receber, né, o nosso galardão, a qual o Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos preparado. Então, eu quero dizer para você, não é fácil, né? Às vezes, no momento mais difícil da nossa luta, no momento que a gente vai estar passando uma luta muito grande, é o momento que Deus vai pegar e vai nos usar, né? Muitas das vezes é aonde que nós estamos precisando de uma palavra, precisamos de um abraço, precisando ali fazer, né? Precisando de ouvir uns conselhos, é onde Deus vai colocar pessoas para que nós possamos ali aconselhar outras pessoas, né? Então eu quero dizer, nós servos de Deus, todo um servo do Senhor que é chamado, que é escolhido, é preciso primeiro passar na olaria de Deus. Amém.